Olá, sejam bem-vindos a mais um HFC Cast, o podcast do HFC Saúde. E olha, que honra a gente poder divulgar isso. Vocês sabiam que o HFC Saúde é o primeiro hospital do Brasil a receber a certificação, vou ler aqui, ó, ISO 12.296, que significa que a movimentação segura de pacientes, olha que maravilhoso, que trabalha em equipe, bom que tem sido realizado de excelência para ser o primeiro hospital a conquistar essa certificação. Por isso, hoje, os nossos convidados já estão aqui, a doutora Patrícia Nestrovski, ela que é médica do trabalho. Seja bem-vinda, doutora, mais uma vez aqui no HFC Cast. Obrigada pelo convite. E temos também o nosso profissional de educação física, o Kleber Ercolim Duarte. Também seja bem-vindo aqui, é a primeira vez, né? Primeiro, obrigado. Mas já deu várias entrevistas também. Um pouquinho. Quantos anos de HFC? 20 anos. Fala muito já pelo HFC, não é, Kleber? Já falei, já bastante. Coisa boa. E primeiro já começo parabenizando, né? Parabenizando vocês pelo trabalho em equipe com os pacientes e com os colaboradores também. Como é que vocês se sentem aí recebendo, né? Sendo o primeiro hospital do Brasil a receber essa certificação? Feliz, né? Feliz. Não tem como não ser. Feliz por estar aqui, para poder divulgar e conversar com você sobre esse tema e para o pessoal que está nos acompanhando. Eu acho que vai ser interessante essa conversa e a resposta é: estamos felizes. Não tem é um dúvida. trabalho árduo, né? Mas quando vem essas conquistas é muito bom, né, doutora? Exato. Eu tô aqui há 3 anos só, né? É um trabalho que vem sendo desempenhado já há 8 anos. Olha aí. Que o Kleber iniciou, né? Com toda a formação. Então, eu entrei aí nesse meio para somar e agora a gente teve a consequência, o resultado com essa certificação. Muito bom. E outras virão também, né? Certamente. Vamos falar, então, um pouquinho o que significa essa questão dessa movimentação segura de pacientes, né? Que a gente está falando de ergonomia. Sim. O que é ergonomia pra gente? Aquela questão da postura, né? As pessoas aqui, a equipe que puxa a minha orelha, porque eu daqui a pouco eu tô aqui assim, ó, conversando com vocês. Olha a postura, Mônica. Explica um pouco pra gente, Kleber, o que vem a ser essa questão da ergonomia para a gente poder entender qual foi esse trabalho feito que resultou nessa certificação? A ergonomia, ela geralmente e habitualmente, ela é muito atrelada ao trabalho. Mas, de forma geral, é a compreensão da relação do ser humano com aquele elemento que ela está envolvida. Pode ser em casa, pode ser no próprio automóvel. E até por nível de lei, né, normas regulamentadoras, que tem uma específica, que é a NR17, que trata dessa condição. Então, é a ideia de compreender o indivíduo, no caso o trabalhador, né, doutora? E fazer com que ele possa produzir de forma que não afete a sua saúde. Então, assim, essa relação da visão de oferecer boas condições de trabalho para ele, que não venha a ter problemas de distúrbios ossomusculares. Entendi. E quando se está nesse ambiente, né, seguro, confortável, a produtividade é muito maior, né, doutora? A doutora que é a médica do trabalho, que recebe esses colaboradores também, como é que é esse diálogo, né, para entender o ambiente de trabalho de cada um deles? Exatamente. A gente vê toda essa questão ergonômica, né? Queixas relacionadas a dores osteomusculares, né? E uma coisa muito importante que já cabe a gente inserir aqui nesse podcast é que agora nós temos a nova NR1, que vai passar a valer a partir de maio do ano que vem, e nela está inserida a questão dos riscos psicossociais. Olha. E, ao que tudo indica, quem vai tomar conta dessa parte de riscos psicossociais é a ergonomia. Ela vai estar dentro da NR17. Já está, né? Há muito tempo tem lá o fator psicossocial inserido, mas nunca foi dado uma atenção. E agora, com essa questão de saúde mental, o aumento dos casos de transtornos mentais, o pessoal está entrando com tudo nessa questão de riscos. E uma coisa está ligada à outra, quando a gente fala de ergonomia, que a gente fala da questão óssea, muscular, com a questão mental também, doutora? Também, o ambiente de trabalho, ele envolve o todo, né? Desde a parte de como sentar corretamente, ou se trabalha em pé, o quanto pode ficar em pé, ou quando manuseia uma carga, o quanto pode levar essa carga, se é homem ou se é mulher, mas também o ambiente daquele trabalho, né? Se é um ambiente climatizado, se não é, se está exposto a calor, se não está, se tem janelas no ambiente, então tudo isso é levado em consideração e
faz a ergonomia como um todo. E vocês têm uma escuta ativa junto aos colaboradores muito forte, né? Sim. O médico do trabalho, ele faz muito disso, né? De ouvir como é que está esse ambiente de trabalho, doutora. Sim, além dos exames periódicos, né, que acontecem anualmente, a gente faz toda uma gestão também de absenteísmo. Então, todas as pessoas que apresentam um atestado, seja qual motivo for, dependendo do motivo, elas são convocadas à saúde para ser atendidas, observar o que está acontecendo. Então, por exemplo, uma pessoa vem com um atestado CIDM, que é referente a alguma queixa osteomuscular. Então, a gente convoca, geralmente passa em consulta com o Kleber também, a gente avalia se existe ou não uma possibilidade de estar relacionada com o trabalho. Está relacionada com o trabalho, opa, onde que está, o que está acontecendo, o que pode melhorar, né? E aí essa ISO entra justamente nessa questão, que é a movimentação do paciente, né? É a escuta, Kleber, e o olhar também, né? Você estava me dizendo que às vezes você vai no local ali do trabalho, daquele profissional, e com pequenos ajustes é possível oferecer um espaço melhor para ele poder trabalhar. Sim, pegando o gancho da questão da carga mental, e culturalmente a ergonomia vem sendo, para quem é leigo, não conhece do assunto, compreende que ergonomia é postura, ergonomia é a mesa de trabalho. Sim, sim. E também né? Dentro da ergonomia tem os fatores de risco. Um dos fatores de risco é postura, um dos fatores de risco é mobiliário. Mas eu tenho também a carga mental e outra coisa que é muito interessante é a questão de processo de trabalho. Já houve casos que nós fomos num setor e a pessoa estava lá sobrecarregada, então já estava impactando na condição mental dela, e fui avaliar lá a repetitividade de membro superior. Compreendemos que para sanar a repetitividade, dava para mexer no processo de trabalho da pessoa, de que forma a carga de trabalho ficasse menor, Olha e, só. consequentemente, a carga mental automaticamente se socorresse. Então, ergonomia, sim, é postura, é mobiliário, e também tem essa questão de compreender o processo de trabalho e poder colaborar com o fator mental também. Então, Para oferecer essa melhor logística aí para ele poder desempenhar esse trabalho, essa função dele. tem essa também. Então, tem vários fatores de risco, daqui a pouco, em breve, creio que a gente vai chegar nisso. Porque para cada fator de risco tem uma ferramenta de avaliação. Né? O Kleber vai lá no setor ou no posto de trabalho e ele acha que está inadequado ou não. É tudo baseado em parâmetros, em metodologia já existente, padrão ouro, assim como existem em outras áreas de avaliação. Então, para cada fator de risco, existe uma ferramenta ergonômica. E na movimentação de paciente, existe uma ferramenta ergonômica para isso, para avaliar. Para não ser no achismo, eu acho que tem risco, eu acho que não tem. Então, no caso, para a movimentação de paciente, é a ferramenta MAPO, que é referendada pela ISO 12296, que foi qual a ferramenta nós utilizamos para tentar ter a certificação e o bem-estar dos nossos colaboradores. E explica pra gente, para você que chegou agora, olha só, o HFC é o primeiro hospital do Brasil a ser certificado pela ISO 12296, que é sobre movimentação segura dos pacientes. Então, a gente está falando da ergonomia dos colaboradores, mas também tem essa preocupação voltada para os pacientes, É uma né? consequência, né? Exatamente. Como é que é essa metodologia para a gente entender que vocês aplicaram dentro do hospital? Acho que, para falar um pouco dela, Mônica, acho que tem que voltar uns anos Vamos atrás lá, para vamos compreender lá, vamos lá. o cenário. Que quando você compreende um hospital, o que você acha que tem? E tem cama, cadeira de roda, macas, A maca. cadeira de banho. E tudo isso, né, por não ter alguém especificamente com olhar para aquilo, vai comprando o que tem no mercado e nem necessariamente é de uma qualidade, é de boa qualidade. Só que não tem alguns olhares específicos para aquilo. Às vezes não é o correto para aquela pessoa, para aquele indivíduo. Pro ambiente mesmo. Porque o mercado oferece muitas condições, até inclusive para a gente chegar nesse ponto da certificação, tive que fazer muitos contatos porque a ISO ela é internacional. Certo. Né? A ISO não é só para o Brasil, Piracicaba, HFC, ela é internacional. Tem algumas coisas, e ela foi formulada na Universidade de Milão, lá na Itália. Então, algumas coisas temos que fazer um ajuste para poder se nossa encaixar aqui. realidade. Então, várias vezes fui entrar em contato com o fornecedor, tanto de maca quanto cadeira de rodas, inclusive, que tivemos que fazer o ajuste, porque no mercado nós não encontramos. Então, quando eu falo do mercado, não foi o HFC que comprou errado. E nem é que seja errado, não é essa palavra.
Mas todo o Brasil todo estava comprando aqueles modelos. E para a gente tentar ajustar isso de acordo com a norma internacional, fizemos vários contatos com fornecedores para poder ajustar conforme a nossa necessidade. Então, dentro do MAPO, né, e voltando alguns anos atrás, e não tinha ergonomia de fato ainda, compreendemos que tem cadeira? Tem gestão da cadeira? Não tem. Como que faz a compra? Qual o modelo? Essa cadeira de roda ela vai ter o braço escamoteável para facilitar o paciente passar para a cama ou para... Então, tinham equipamentos, né? Cadeiras, Existia. mas às vezes que não tinha nem aqui no Brasil ainda. Não, Segundo não. essa regra, essa norma que Um exemplo bem claro, assim, acho que até quem já passou alguma vez por internação no hospital, chegou a verificar, as macas. As macas comuns, elas vêm de fábrica com 2 freios. Num rodízio, diagonal, e outro no lado oposto, na diagonal. Então, é coisa simples, que passa desapercebido. E isso é padrão. Então, hoje nós compramos para atender a ISO, compramos com 4 travas, nos 4 rodízios. Então, em treinamento com a equipe, né, que nós fizemos bastante treinamento, mencionei para o pessoal, ó, as macas que estão chegando são padronizadas e tem 4 travas. Mas vocês não têm que fazer a trava dos 4 rodízios. Daí fica meio estranho, mas por que tem 4? É simples, porque a hora que eu aproximo a maca do leito, um rodízio com a trava fica disponível. Eu consigo com o pé acionar a trava. O outro rodízio fica próximo ao leito, à cama. E como o pessoal tinha que fazer? Tinha que abaixar, ir com a mão, enfiar o pé. Então, assim, coisa simples. E por exposição, posturas inadequadas que não é legal para a coluna. Então, hoje eu tenho 4 travas, conforme a ISO recomenda. Se tem 2 escondidas atrás elas giram também, né? Se elas são 2 escondidas, eu tenho duas e faço acesso. Eu bato ali com o pé uma, então, eu tenho bato mais 2, mais agilidade, menor risco aí. Então, assim, não achava no mercado As maca 4 com travas. 4. Existem umas macas mais sofisticadas que você bate, daí já são hidráulicas, né? E o custo também é bem maior. Que você bate o pé, trava as 4. Mas essas que são mais simples, pro cotidiano, né? Sem muitas, não é um paciente de cirurgia plástica. O paciente de cirurgia plástica é uma atenção especial, diferente, por causa do procedimento que foi feito. Então, a maca tem que adotar umas posturas, tem que ter umas dimensões. Mas pro paciente normal não, né? Habitual, assim, mais comum no dia a dia, uma maca normal atende a demanda. E não achava. Tivemos que entrar em contato e padronizar que as macas venham com rodízio, trava nos 4 rodízios. E não tem que travar os 4, vou travar só os 2 e faço acesso, e adotei postura adequada e fui mais ágil no processo de trabalho. E aí, quando a gente pensa nisso, a gente pensa no colaborador, que ele teve ali mais conforto, né? Menor risco na hora de manusear. Sim. E para o paciente, onde que a gente pode enxergar os benefícios para ele também? Posso dar um exemplo muito prático. O setor era o 1A, que existe até hoje no hospital, e implementamos junto como equipamento para auxiliar nas movimentações do paciente, o nosso kit deslizante. O que é o kit deslizante? É um tecido só, em 2 partes, que ele literalmente desliza. Então, ao inserir no paciente, os técnicos de enfermagem posicionam por debaixo do paciente, do lençol, conforme for a necessidade dele, e eu não tenho mais que levantar o paciente para passar para a maca ou para a cama. Eu aproveito que o tecido ele é deslizante, literalmente, e eu arrasto ele, eu puxo ele. Então, biomecanicamente isso é interessante, porque eu não tenho que fazer elevação com flexão de tronco. Né? Vamos fazer um exemplo para a pessoa de casa. Empurrar um carro tem esforço, mas é possível. E levantar o carro? Não dá. Então, fazendo essa analogia, talvez bizarra, mas o paciente, eu consigo puxar o paciente com segurança e levantar não é o adequado. E aí o benefício está para os dois, né? Tanto para os profissionais ali que vão fazer esse manuseio, quanto para o paciente. E aí que eu vou chegar. Eu estava no 1A, no quarto, não vou me recordar qual fazendo treinamento em loco com a equipe. Passei tudo o que tinha que passar, como que funcionava, como que utiliza o kit deslizante. Ok. Por muita coincidência, de imediato já chegou uma paciente no centro cirúrgico, no quarto do lado, onde nós estávamos fazendo treinamento. E eu orientei que daí, com o kit deslizante, se você puder chamar mais pessoas para fazer ação, pode, sem problemas, mas como ele gera uma facilidade maior, um esforço menor, pode ser feito em menos pessoas.
No caso, 2 pessoas. Então, eu falo lá, de acordo com a ISO e tal, ó, paciente dito normal, 2 pessoas podem fazer o serviço. Caso não fosse com o kit deslizante, teria que ter 2 de um lado, 2 do outro, teria 4 na ação. E teriam que pegar, levantar e passar. Então, assim, se vocês julgarem que precisa de mais técnicos para fazer a ação, sem problema. Vocês têm a condição e a expertise de determinar se vai ser 2, 3 ou mais funcionários fazendo a função. Mas caso contrário, pela norma, um normal, 2 faz. Então, acabou o treinamento, chegou a paciente lá com a... Já foi em prática. Com a centro cirúrgico, e elas foram se movimentando no mesmo padrão que elas faziam antes. Aí elas entrou no quarto lá, acho que 4 ou 6 entraram no quarto lá e coisa e tal. Eu falei, viu, vocês estão de brincadeira comigo, né? Acabou de treinar, acabei de mostrar, fizemos bem feitinho, vocês vão fazer do jeito anterior? Ah, não, é que o dela é uma cirurgia de coluna, Kleber. Falei, por isso mesmo. Por 20 anos de hospital, eu tenho ciência que, infelizmente, não é pega, levanta o paciente e acomoda no leito. Não tem como. Não é maldade, é o que ocorre. Vai pegar e vai ter um certo impacto. Falei, não, vocês estão de brincadeira comigo. Ó, quem que é responsável pelo paciente? Eu. Quem que é sua parceira de dupla? Que tudo que envolve o plantão tem que tocar por rotina. Eu, então. Poderia ser mais, mas vai ser vocês 2 só e o resto vai ficar assistindo. Conversei com a acompanhante, expliquei para a acompanhante. Ok. 2 fez o serviço. A paciente com cirurgia de coluna teve 0 impacto na transferência, porque ela foi arrastada, ela não foi levantada e posicionada. Então, é um exemplo bem claro que foi bom pro colaborador. E pro paciente. E pro paciente. Então, esse é um exemplo bem clássico. E isso vocês também, como equipe, estão sempre atentos às equipes, aos colaboradores, para colocar sempre em prática todas essas novidades, né? Que vem para melhorar. Porque às vezes a gente está tão habituado a fazer de um jeito que quando muda, a gente leva um tempinho, né? Para colocar na nossa rotina. E como é que é isso? Esse trabalho junto aos colaboradores? É um trabalho. E é o que você falou, é cultura. Nesse primeiro semestre, visando a certificação, porque os treinamentos eles já ocorrem desde 2016. A gente entrega o equipamento, nós treinamos. Conforme a demanda, treinamos de novo, que seria uma reciclagem. Mas para a certificação, e já vi também, né, doutor, a necessidade de fazer essa reciclagem, obrigatoriamente eu teria que fazer treinamento com todo mundo novamente, reciclagem. E é ser humano. Né? Uns aceitam, outros discordam, e discordar não tem problema. A questão é como você coloca o seu ponto de vista. E o treinamento foi nesse mesmo setor, foi no 1A, mas não necessariamente a colaboradora desse setor. Também foi com o kit deslizante. Eu falei, então, pessoal, é assim que posiciona, é assim que faz ação, puxa, não levanta, coisa e tal. Aí, vamos lá, então. Alguém simulando, não era paciente real, claro que não. Acho que era eu, talvez. Não me recordo. E elas fecharam a cara e falaram, mesma coisa que a gente faz, não muda nada. Falei, sem certeza? Mesma coisa, não muda nada. Falei, então tá bom, então. Tirei tudo o kit deslizante da mesa, da cama, do leito, da maca, coloquei o lençol que ela já era habitual fazer. Falei, então faz agora sem o kit deslizante. Não tem comparação. Então, na duas, prática mesmo, para você ver as facilidades, né? As duas, eu até brinquei, ficaram um cara de pastel, porque de imediato. Entendi. A diferença com equipamento e sem equipamento. E por que eu falo do equipamento, Mônica? Porque dentro da ISO, da ferramenta MAPO, é mencionado que toda a movimentação de paciente, para que ela seja segura, tem que haver o uso de equipamentos. Então, assim, é o guindaste, é o kit deslizante, o disco rotatório, a cinta de transferência do paciente, a almofada giro fácil. Então, tudo isso foram investimentos que ocorreram durante os anos de treinamento para que, felizmente, a gente chegasse na certificação. Então, acho que... Já vou aproveitar e perguntar da cadeira de banho. Eu vou dizer uma coisa para você. Minha mãe fez uma cirurgia e precisou, né, de cadeira de rodas, cadeira de banho. E eu vou dizer uma coisa para você. O banheiro não é adaptado, né? Que a gente nunca teve essa necessidade. Sair da cadeira de banho, depois do banho, para colocar de novo na cadeira de rodas, dificuldade! Ainda mais para quem não tem nenhum treinamento, nenhum conhecimento. O que mudou na cadeira de banho? Tem alguma mudança que veio para facilitar?
Antes de chegar na cadeira de banho, acho que vou aproveitar o gancho e falar da questão do banheiro. Fale do banheiro. Porque... Banheiro também, dos leitos também Sim. tiveram essas adaptações? Sim, entra. Ele é recomendação da ISO, então teve que adequar. O hospital é um prédio antigo, né? Não é mais adolescente. Então, coisas que lá atrás era o que ocorria, é normal, hoje a gente compreende, até pelo estudo da própria ISO, a gente vê que faz sentido. Os pisos não podem ter degrau, porque eu vou passar com A cadeira. Consequentemente, não posso ter um box. Em casa, nós temos o box. Temos. Né? A distância do vaso sanitário para a parede, porque daí a pessoa vai entrar ali, como que o acompanhante ou o colaborador vai se posicionar do lado do vaso sanitário, a barra lateral. Então, tudo isso também foi feito de melhoria nesses anos. Eu brinco com a doutora, que ela tem menos tempo de casa. A gente enxerga hoje, a gente sabe que pode melhorar ainda mais. Né? Sempre, né, gente? Melhoria contínua. Melhoria continuada mesmo. Mas eu olho para trás e falo, nossa, é diferente o negócio. Então, o espaço tem que ter um raio lá específico para poder manobrar uma cadeira de banho dentro do banheiro. Então, a parte estrutural, tanto o banheiro quanto o quarto, também entra nas pontuações para nós sermos certificados. E uma depende da outra, né? Se a estrutura não estiver pronta para receber esses equipamentos, eles não vão funcionar de forma correta. Não tem coerência aí, né? E quando... Lá no começo, quando ele falou do MAPO, que tem que mexer com cadeira de roda, com MAPO, com macas e cadeira de banho, até mencionaram que tem a ver isso com ergonomia. Se ergonomia é postura e ergonomia é posto-trabalho. Uhum. Aí eu fiz analogia. Para a indústria, para movimentação de carga, e é um equipamento ergonômico, o quê? É a paleteira. Né? Como eu vou transportar um monte de caixa, se não fosse a paleteira, eu teria que carregar manualmente. Isso geraria um risco de movimentação de carga, de elevação de carga. Uhum. Então, fazendo analogia, trazendo da indústria para o hospital, qual que é a minha carga no hospital? O paciente. Qual que é a minha paleteira? A maca, cadeira de roda, cadeira de banho. Então, qual que foi a adequação da cadeira de banho que foi necessário? Isso não é do MAPO, e eu até gostaria de fazer um parênteses aqui, que eu aprendi com um colega de trabalho, Carlos. Ele falou, professor, quando for comprar cadeira de banho, já que está tendo essa preocupação que antes não tinha, veja lá para comprar cadeira de banho com rolamento, porque isso é o que vai fazer a movimentação do paciente, é bem mais leve para o colaborador, é mais confortável para o paciente, a cadeira ela vai ser empurrada e não arrastada. Então, assim, não está dentro da ISO, rolamentos, mas hoje, com a visão do colaborador, essa parceria que é legal, padronizamos. As cadeiras têm que ter rolamento. Então, não está na ISO, mas é legal ter, porque você vai ter um esforço menor na sua casa. Já é uma coisa a mais ainda do que é pedido, né? Exatamente. Um esforço menor lá na sua casa, se necessário, um dia. E o que mais é interessante é quando o braço ele é escamoteável. Porque daí você consegue aproximar a cadeira de banho do lado do leito, da cama, ou da poltrona, ou da cadeira de roda. Porque tanto cadeira de roda está padronizado. Cadeira de roda no hospital e de banho, obrigatoriamente, o braço tem que ser removível, tem que ser, no mínimo, levantar. Então, isso ajuda na transferência, porque às vezes ela consegue colaborar com a mão um pouco, coisa e tal. E se for ter que fazer a movimentação, a angulação que vai ter que deslocar é menor também do que se tivesse com o braço. Que você não teria que fazer o quê? Levantar mais, para tirar a obstrução do braço da cadeira de banho, a possível obstrução do braço da cadeira de rodas, ou da poltrona, para poder chegar lá. Então, assim, eu tenho uma redução do esforço. E agora, assim, são muitas melhorias, né? E elas não param, né, Kleber? Não. É cada vez... A tecnologia não para, é cada vez mais tentando trazer essa mobilidade maior para ambos, né? Seja para o paciente como para o colaborador, mais conforto e menos risco, né? E para o paciente também. Se me permite, lá, 2016, 2015, talvez, ainda não me recordo, quando a Mari, a minha gerente, a gente foi apresentar para ela a ferramenta, aí ela falou, tá bom, tem que me capacitar, tem que fazer o curso que eu não tenho. A administração bancou, apoiou ela também. E fizemos o curso e começamos a implementar. Aí que ela falou, peraí, é de uma ISO? E se a gente for de atrás disso e conseguir atender? Eu falei, opa, interessante.
Legal. Como que é o primeiro passo? Antes de ser uma certificação, ela é uma ferramenta para avaliar o risco da movimentação do paciente. Essa ferramenta, ela traz um monte de fatores, igual eu já mencionei alguns para você. E se a empresa atende, eu ganho umas pontuações. Se ela não atende, vai depreciando o cálculo final, que eu chego num índice que eu vou ter o risco ou não. Então, parte de estrutura, que pegava bastante para nós, que não tem como demolir o hospital. A gente vai adequar o que dá para adequar e está bem adequado. Vídeo 0C, né, com o setor... E tem muitos setores lá super renovados, sim, né? Vídeo 0C. Modernos. Exatamente, Vídeo 0C, que é o mesmo prédio e o setor está impecável. Alta tecnologia, né? Então, daí, nesse sentido, começamos a compreender e o que temos, então? Para dar um resultado verde, ausência de risco, não necessariamente está tudo 100% como deveria ter dentro da excelência. Vide os leitos. Então, hoje, nós ainda temos alguns leitos que eles não têm regulagem de altura. Mas todos os outros fatores, o uso de guindaste, que nós fizemos a aquisição. Implementou. Hoje, todos os setores do hospital têm guindaste. Até fazer um trechinho do que foi apontado na auditoria, né? Então, assim, vários fatores que promovem, gera pontos, vamos dizer assim, compensaram esses leitos, um outro leito ainda que não tem a regulagem de altura elétrica. E com a certificação, por que deu certificação? Porque nós conseguimos o verde com êxito, com margem até. Que bom. Só que dentro da certificação, o hospital já se prontificou. Até 2026, todas as enfermarias deixaram todos os leitos com regulagem elétrica. Olha! Então, assim, até 2026. Olha, tá aí já. Tá, sim. Já 25 ano que vem, mês que vem quase. Já. Então, assim, devido à certificação, é independente disso, mas visando a melhoria contínua, e para tudo existe, né? Tem essa boa notícia para dar para nossos clientes, que são os pacientes, e para nossos colaboradores, que é ter todos os leitos com regulagem elétrica. E, doutora Patrícia, ter uma diretoria envolvida, buscando entender, né, cada setor ali, e apostando, né, investindo, faz toda a diferença, né? Toda a diferença. É um trabalho conjunto, né? Então, como o Kleber mencionou, tem várias situações que, ok, você tem a melhor cadeira de roda que você pode ter dentro dos padrões. Só que se você tem um degrau por ser um prédio antigo, não vai funcionar adequadamente e dentro ali da análise vai ficar um risco amarelo, um risco vermelho. Então, é o setor de operações envolvido, a alta direção, saúde, segurança do trabalho, ergonomia, e os setores assistenciais, né, que tem que participar também. Então, é um envolvimento conjunto, é um trabalho em conjunto mesmo que realiza. Muito bom, gente. Olha, bem explicado. Parabéns, realmente, aí por essa certificação. Mas, aproveitando que vocês estão aqui, quero falar um pouquinho também desses fatores de risco para os colaboradores. Uma forma também da gente levar informação para quem está nos acompanhando, né? Que, querendo ou não, por mais que seja dentro de um hospital, né, de um ambiente hospitalar, a gente leva isso para a vida também, né? Para a gente também ter mais postura, enfim. Traz um pouco desses fatores de risco mesmo para a gente ficar mais atento. Vocês poderiam nos ajudar com isso? Sim, claro. Tem vários. Imagino. Será que eu estou sentada certo? Senão vamos ter que mudar o estúdio aqui já, hein? Olha lá, hein? Não, a mesa tá conforme, eu gostei. Como disse, o estúdio da HFC Cash tem que estar dentro dos padrões. Não, tá assim, mesa ok, poltrona confortável, tá legal. Assim, tá ok, tá aprovado. Tá de parabéns. Tá. Acho que eu vou mencionar o de repetitividade. Repetitividade é um fator de risco. E por um tempo, né, acho que por mídia, ou até o mesmo boom que deu de tendinite, tudo que é tendinite era atrelado que minha tarefa tem muito repetitivo. Mas, peraí, qual que é o critério? Tem que ter avaliação. Então, várias vezes eu chego no setor, não só no hospital, em outras empresas que eu já atuei também, o que eu faço aqui é repetitivo. Por que que é? Porque eu passo o paciente o dia inteiro. Você passa o paciente o dia inteiro? Passo quanto? 3. Dia inteiro? Tá, 3. Mas aí você vai para colocar na cama, outra na maca, é isso? Então
vezes 2, 6. Então, 6 vezes dentro de 6 horas é repetitivo. Então, assim, esse é um exemplo do hospital, mas criou-se a cultura que tudo era repetitivo. Então, não. Para cada fator de risco tem uma ferramenta que se avalia. No caso da movimentação do paciente é o MAPO, na repetitividade mesmo superior é a ferramenta OCRA, que daí vai determinar quantos movimentos fazem, dentro de que período, com que intensidade, com que postura do membro superior, se tem intervalo ou não tem. Então, para cada fator de risco tem a ferramenta. E os fatores, respondendo a pergunta, postura, mobiliário, postura com movimento, postura estática, que mais? Que mais? Agora deu um branco aqui. Postura, mobiliário, né? E às vezes é um pequeno ajuste, né, Kleber? Que faz toda a diferença, Sim, né? com certeza. Às vezes é um pequeno, a gente acha que tá ali, é quadrado, é daquele jeito e ponto, e não é, né? Sim. Muitas vezes é só uma questão de conversa. Por isso que também, né, doutora Patrícia, é muito importante o colaborador estar atento e não deixar para amanhã, né? Buscar essa ajuda, buscar falar para conseguir essa melhoria, né? Um fator de risco que não está escrito na NR, mas ele existe, que eu considero, é o fator de risco pessoal. O quanto você faz pelo seu corpo. Né? Então, aí entra a questão do sedentarismo. Dentro da área da saúde, infelizmente, a gente tem o duplo vínculo, que não é duplo, né? Que a gente sempre tem uma casa para cuidar, então é um triplo vínculo. Às vezes não é um vínculo de trabalho, mas a pessoa trabalha num horário, estuda no outro, ainda tem a casa. Então, tempo para atividade física, que você não tenho tempo, né? E realmente, em algumas situações, não cabe a atividade física, né? E o corpo em movimento, sem ser sedentário, ele vai auxiliar, né? Os materiais ergonômicos, a ergonomia em si, ela vem para auxiliar. Mas se você já tem uma dor, né, por conta de uma cronicidade de sedentarismo mesmo, não há milagre que vai tirar essa dor, né? Então, é isso que a gente traz muito nas conversas que nós temos junto aos colaboradores que nos procuram, né? E aí, o que você está fazendo por você? Né? Que a gente pode oferecer o mundo. A gente pode ter todas as macas elétricas, pode ter guindaste, pode ter kit disponibilizado assim, sem faltar, mas se ainda assim você tem aí 2, 3 vínculos de trabalho, não cuida do seu corpo, a dor ela vai aparecer, é impossível que ela não apareça, né? Exercício físico é fundamental. Você sabe, Kleber, uma vez a gente estava aqui conversando, eu não vou lembrar com qual especialista, ele disse assim, sabe qual a melhor e maior poupança que a gente pode ter? Não é dinheiro, é músculo. Eu não lembro qual foi o especialista, mas ele disse assim, a melhor poupança que a gente pode ter na vida é músculo. Porque se a gente deixar eles se acabarem, não vai ter dinheiro que vai comprar músculo. Então, ter essa poupança de músculo é bom, né? Sim, até quando é aluno meu, a pessoa vai, ou até no hospital, lá quando a gente faz a bioimpedância com nossos colaboradores, eles falam, quando você faz exercício, não emagreci, fica me vendo uma certa frustração. Mas eu vou mostrar, aí consigo enxergar que, mesmo não emagrecendo, ela teve um aumento da massa muscular, que compensou. Então, a balança é um indicador que tem que ser levado em consideração também, não pode descartar. Mas não é só ela, né? Mas o ganho... Senão a gente desanima, né, doutora Patrícia? Pelo amor. Não tem como. Mas o ganho de massa, no meu entendimento, como profissional já há alguns anos, é mais importante em si, conforme, dependendo do perfil, né, claro, do que o próprio perda de cera adiposo, que é gordura. Então, e o exercício é fundamental. A doutora falou tem total razão. Você pode ter a melhor cadeira, você pode ter a melhor mesa, você pode ter o melhor processo de trabalho envolvido. Se você já tem uma predisposição, isso a gente trata no treinamento teórico do MAPO também, que a gente tem que colocar isso para eles, né? Que se eles não tivessem olhar para eles, e às vezes até não é hereditário, é uma predisposição. Tipo, meu pai já tem, minha mãe tem, meu tio tem. Por que você não vai ter também? Tipo, o exercício tem que estar envolvido. E pegando nessa questão da ergonomia, exercício e absenteísmo dos colaboradores, e quando falo de absenteísmo não é pensar só no indivíduo, é pensar na equipe. Porque se um colaborador não foi trabalhar aquele dia porque está com problema de saúde, a equipe ficou desfocada. Né? Tem remanejamento para poder adequar isso, não tem impacto no final, mas já é uma sobrecarga um pouco maior. Então, assim, não é só pensando no indivíduo, é pensando na equipe. E esse acompanhamento é feito na ocupacional. A doutora já falou, o que envolve CDM, eu vou conversar. E hoje, felizmente, do que ocorre
envolvendo osteomuscular, que são os afastamentos por CDM, eu acho que pouquíssimos estão atrelados à condição de trabalho. Olha Isso só. que antigamente, por cultura ou não, era tudo relacionado ao trabalho. Aí eu tenho dor no pescoço por causa do serviço, por causa do serviço. Não, peraí. E essa realidade mudou hoje. Mudou totalmente. Né? Então, essas abordagens ocorrem, eu vou conversar com a pessoa, entendeu? O que foi? Ah, tal coisa. Ah, então tá bom, exercício. A falta do exercício aí. Exercício. E A hoje, recomendação, exercício. e o hospital, ele incentiva, né, na questão da atividade física, tem todo esse incentivo? Legal você mencionar. Legal. Ótimo. Que hoje nós temos a parceria, o benefício para os colaboradores, que é o Gympass, né, que dá um acesso facilitado com custo reduzido a práticas de atividade física, exercício físico, que é bem interessante. Ele permite que você possa inserir até dependentes. Olha só que Porque legal. às vezes a pessoa Ah, não vou malhar sozinha. quer ir, vou sozinha. Ah, não. Dá a família Se toda. minha mãe pudesse ir, seria legal. Então, leva junto. Então, tem essa possibilidade. E o projeto nosso, que é interno, da saúde ocupacional, que chama Destrava. 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 Como que ele funciona? O colaborador, ele abaixa o aplicativo Strava, é um aplicativo conhecido, que ele gerencia a atividade física, a caminhada, a corrida e outras. Ele faz um gerenciamento, ele dá feedback para você, isso não tem nenhum custo. Então, a nossa ideia foi montar um clube dentro do Strava, né, que é o clube UFC Saúde. Aí o colaborador ele solicita para entrar, nós liberamos e, como está no grupo, eu consigo visualizar, monitorar as atividades dele. E ele fazendo no mês prática de 11 horas de qualquer tipo de atividade física, pode ser caminhada, pode ser corrida, musculação, pilates, yoga, não importa o que seja, ele vai registrando, ele conseguindo fazer no mês, que é 11 horas, que é o mínimo que a OMS preconiza, ele vai concorrer a prêmios. Gente, então ainda tem mais que incentivo, hein? Vocês dão as ferramentas e ainda dão prêmio para quem se movimenta. Mensalmente a gente fazer sorteios. Que legal isso! Então, daí, alguns prêmios é por parte do hospital, né, que oferece para os colaboradores, e tem um parceiro, que é o Espaço Merak, que mensalmente ele também Que legal. propõe prêmios. Muito bom, gente. Olha. Na tentativa de estimular e lembrar que o exercício, muitas das vezes, ou boa parte das vezes, é o melhor remédio. Tanto que no começo do ano, que completamos 1 ano de Destrava, né? A gente teve também o sorteio de uma bicicleta, né? Um prêmio maior. Então, o pessoal vem se tornando ativo e isso reflete para nós em números, né? Porque eu faço toda a análise do perfil epidemiológico da nossa instituição, né? E a gente vê que realmente o número de sedentários caiu. Que bom. Hoje nós temos quase que 50% de colaboradores ativos e Que graças pratica alguma atividade. Alguma atividade pratica. Como é que fica aí? Isso é motivo de orgulho, hein? Sim, claro. Claro, às vezes, andando pra rua. Uma vez eu com minha mãe, não foi no shopping, acho. Aí apareceu alguém, me cumprimentou, que trabalhava no hospital. Nossa, eu lembro dele, ele queria fazer esse exercício. Então, tipo, se pegar no pé, já existe agora de uma forma facilitada. E acho que é importante você escutar quando tem um feedback que a pessoa mudou. Muito bom, gente. E no Olha, caso foi o que ocorreu. a gente nem viu a hora passar, a hora voou aqui também. Quantos, né, projetos, quanta informação a gente às vezes não imagina, né? O leque de informação que tem quando a gente fala nessa questão do movimento, né? Nessa questão do movimentar-se dentro do ambiente de trabalho. Parabéns para vocês, parabéns aí pela certificação, leve os parabéns do HFC Cast para toda a equipe. E o trabalho continua, né? Tem muita coisa ainda para ser feita, né, Kleber? Bastante. Com certeza. Muita coisa. Doutora Patrícia, para a gente finalizar, eu gostaria que você usasse a câmera ali para mandar um recado até para os colaboradores, né? Para aquele que ainda não procura, que vai empurrando com a barriga, né? Literalmente vai empurrando com a barriga, não procura. Esse espaço aberto, né, que hoje o HFC Saúde tem. Sim. Bom, somos da saúde ocupacional, né? Então, o que tiver de queixa, não precisa esperar o periódico, não precisa esperar ter que ir num especialista e pegar um atestado, pode nos procurar na saúde para que a gente possa auxiliar.
E a mensagem que eu deixo é movimente-se, não deixe o corpo parado nunca. E não precisa ter medo também, né? Que às vezes a Não. pessoa não vai com medo, vou fazer uma reclamação. Não, é para melhorar, né? Exatamente. Como um todo. A gente tem a possibilidade de melhoria contínua com tudo que o Kleber trouxe aqui pra gente, todas as ações que o hospital vem realizando. Então, às vezes, é uma queixa que parece que não é nada, que não vai mudar em nada, que a gente consegue mudar todo um setor e melhorar todo o processo de trabalho também. Muito bom. Kleber, eu aproveito você, já que o pessoal já pega no seu pé lá, que tem que movimentar. A câmera tá aberta para você. Não vou fugir muito, não. Vamos puxar a orelha mesmo? Não, é importante e recomendo, não tenho que inventar, pensando na saúde osteomuscular ou metabólica, não importa o que seja. Estou pensando em ergonomia, mas está mais atrelado à osteomuscular. Mas não adianta eu ter a melhor condição de trabalho se eu, indivíduo, não me cuido. Então, dentro da minha alçada, da minha competência, da minha formação, por experiência que eu tenho, exercício físico é um dos melhores, se não o melhor remédio. E é mesmo, viu? Eu falo por experiência própria, porque por muitos anos eu disse, atividade, não gosto. Não gosto de atividade, não gosto. Até eu começar a fazer e ver benefícios. Você E pode não gostar da atividade, mas você gosta do resultado. Exatamente. E eu vou dizer uma coisa pra você. Existe atividade que dá pra gostar sim. Sim. Às vezes não é aquilo, vai fazer academia. Tá, mas qual é a outra que você pode gostar, que você tem prazer em fazer? É impossível não ter uma que não vai te agradar. Tem. Procura bem que acha. Eu achei, não é possível. E eu demorei, eu achei há pouco tempo uma que me dá prazer mesmo, tem o quê? Uns 2 anos e meio. Antes eu também só fazia por obrigação mesmo. Mas gostar mesmo, a gente descobre, a gente acha. Quero agradecer a participação de vocês. Muito, muito obrigada. Obrigado pelo convite. Obrigada, doutora. Mônica. Obrigada. Olha, gente, então a HFC Saúde, o primeiro hospital do Brasil a ganhar certificação de movimentação segura de pacientes, a ISO 12.296. Coisa boa, notícia boa, tá aqui no HFC Cast. Lembrando que você também pode acompanhar os outros episódios. Tem muitas informações importantes para você cuidar da sua saúde e do seu bem-estar, tanto no canal do YouTube, HFC Saúde, como também pelo Spotify. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.